Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o nosso podcast exponencial, o seu momento semanal para escutar, para conversar, para ver, ouvir experiências diferentes do mundo corporativo sobre transformação digital, sobre o mundo dos negócios. Eu sou Marcelo Policarpo, CEO e idealizador da Exponência Consultoria, juntamente aqui com meu amigo que está conosco para sempre, o nosso Harold Schultz Neto, CEO e fundador da Metanoia Digital, uma consultoria global de transformação digital e inovação. Marcelo, o último episódio foi aí inspirado na fala do Djalma, né? Ele falou Sim. algo que me chamou muita atenção lá sobre o fim da TI, né? Não foi assim que a gente chamou. Uhum. Mas você me chamou a atenção para um ponto muito relevante. Fala aí. O fato da longevidade, né? A gente até discutiu isso em um dos episódios nossos, falando de perenidade e longevidade das organizações, e o quanto que o Djalma trazia um pouco desse elemento, né? Lembrando que a Schneider Electric é uma empresa de 200 anos, né? Uma empresa que nasceu ontem, uma empresa que tem uma história, várias gestões, e algo que faz a gente aprender muito. E aí, lá ele trazia alguns elementos importantes disso, de uma empresa que ia para além da longevidade, né? Que é aquilo que a gente falava, né? Que é o tempo de duração de uma organização, mas pensando em perenidade e impactar outras gerações além da geração da fundação. E aqui talvez um tema para a gente começar a conversar é pensar uma empresa perene ou longeva que tem métricas que realmente vão muito além daquele momento da gestão, daquele ciclo trimestral, do ciclo anual e do ciclo do próprio CEO, né? Uma empresa perene não pode pensar no CEO apenas, naquele time que está ali, né? Inclusive porque, segundo a Schneider Electric, eles são um dos grandes, a primeira empresa mais importante em termos de ESG, né? E que é um tema interessantíssimo que a gente tem falado muito aqui com a gente, para pensar métricas que fazem com que essas empresas sejam consideradas de fato empresas perenes. É um tema muito interessante, a gente queria conversar um pouco, discutir aqui, eu e você, sobre as nossas experiências, sobre o que isso significa. Pois é, isso me chamou muita atenção, Marcelo, porque na fala dele, ele falou um negócio assim que para mim foi um clique muito legal. Ele falou assim, olha, a gente já tem 200 anos e a gente está fazendo esse movimento do ESG porque a gente quer durar mais 200 anos para além disso, Uhum. né? E o que eu acho interessante disso, cara? O ESG começou bombando, né? Principalmente o Larry Fink lá do BlackRock propondo isso de maneira muito forte, muito incisiva, né? E aí você pensa, né, o maior administrador de ativos do mundo, puxando isso, é óbvio que a galera começou a olhar isso com bons olhos. E de repente, parece que virou um hype, parece que virou um buzzword, e empresas começaram a usar isso para aquele famoso greenwashing, né? Ah, vou dizer que eu tenho, vou fazer campanha de marketing, não sei o que e tal, e não vou ser realista e real e verdadeiro. E aí começaram-se os críticos, né? Eu acho que o maior nome dos críticos aí do ESG foi o Aswat Damodaran, que é o cara, o papa aí do valuation, né? Como você avalia valor de empresa e tal. E ele escreveu um artigo recentemente metendo pau, né, no conceito do ESG, na busca dos investidores por empresas com ESG e tudo mais. Pá. Mas o que eu acho que ele erra aí, que o Djalma acerta no conceito, né? Tem uma pesquisa que eu vi recentemente, que lá em 2017, de 2017 para 2018, a gente teve um aumento de 13 pontos percentuais do público querer comprar empresas que defendem causas sociais e etc., né? E empresas propositivas e tal. E foi justamente esse número 13 foi o que inverteu a curva. A gente estava mais ou menos em quase 50%, a gente foi para 60 e poucos por cento de pessoas, agora tem uma tendência de compra mais voltada ao propósito e à defesa de causas sociais das empresas. Então, o que acontece no discurso do Djalma? O que ele está falando? Ele está falando que não importa se o ESG é um modismo, vai passar ou não. Importa o movimento que está acontecendo com o consumidor, que a gente quer continuar sendo uma referência para ele.
Eu acho que isso é muito mais amplo do que falar assim, ESG é um hype, as empresas estão fazendo greenwashing e tal. Não, eu preciso olhar para onde o mercado está indo e eu quero estar lá se eu quero continuar sendo perene. Né? Isso, para mim, foi o marcante no discurso dele, saca, cara? Por quê? Né? Porque aí qualquer movimento que tenha a ver com a minha perenidade, eu vou adotar para gerar valor para aquilo que o cliente está olhando. E outra, não é uma parada que a gente vai voltar atrás, né? Eu sou um pouco crítico desses caras, tipo assim, o Damodaran, né? Quem sou eu para criticar o cara, né? Tipo, o livro dele é uma referência, ele é maravilhoso, tal. Eu assisto várias paradas dele, acho incrível, né? Então, não sou ninguém para criticar ele, mas o que eu acho errado dessa percepção é a gente olhar para vários gestores de ativos do mundo hoje e serem pessoas muito mais velhas, sendo que o consumidor é cada vez mais nativo digital. Eu acho que eu já falei aqui antes, a gente tem 40% da população mundial hoje é nativo digital. Então, são pessoas que cada vez mais vão querer comprar com propósito. Então, cada vez mais, esse discurso do Djalma faz mais sentido, porque eu preciso cada vez mais me adaptar à nova realidade do consumidor para ser uma empresa perene. Além desse número, 75% das pessoas que trabalham no mundo corporativo vão ser ou millennials ou geração Z, que é muito essa geração que puxa esse tipo de movimento. E o que você falou é muito normal, né? E os críticos têm que fazer isso mesmo, acho que é muito próprio, porque o movimento do ESG nasceu como movimento, assim como o capitalismo consciente, assim como a renovação do capitalismo. Muita gente falava, isso aqui não vai funcionar, não tem jeito, tá todo mundo olhando isso, aquilo, outro. Tá, isso tudo é muito legal falar, mas o problema que você falou é que é o fato que faz com que esse movimento deixa de ser um evento isolado, como dizia Gladwell. A Gladwell fala muito disso dos movimentos, né? Ele começa assim, aqueles grupos pequenos que vão fazendo compras diferenciadas, que vão pensando diferente, até que isso se expande e vira uma tendência, aí é difícil voltar atrás. E aí duas coisas eram importantes, inclusive um artigo recente do Financial Times dizia isso. Olha, deixou de ser uma tendência, passou a ser uma coisa que de fato é parte do nosso dia a dia. O consumidor começa a comprar mais de organizações que são mais conscientes, que tratam melhor o meio ambiente, que tratam melhor a sua água. 2, os investidores começam a investir muito mais em empresas assim. E aí os estudos vão trazendo, e você está falando uma coisa muito legal, empresas que são do ESG, elas são muito mais sustentáveis por conta exatamente daquela letra que é a última, né? O G de governança. Então elas estão muito mais preocupadas com isso, olhando mais longo prazo. O que o Djalma falou é incrível, né? Você pensar em métricas que precisam ser olhadas muito, muito para frente, né? Você não pode pensar num projeto importante de sustentabilidade ou de uso eficiente da energia ou de descarte de resíduos sólidos ou líquidos, olhando apenas o resultado disso no trimestre. Você olha isso ou, por exemplo, quando você começa a adotar uma das bandeiras importantes da ONU, e começa a apostar na alfabetização ou na erradicação da fome, não dá para você ver resultado depois de um mês de campanha. Isso é uma coisa para 5, 10, 15, 20 anos, né? E outra coisa, né? Tudo leva a crer que parece que o planeta não daria... Aliás, o planeta dá conta, depois que todo mundo for dizimado, ele se renova, né? Mas acho que nós, enquanto seres humanos nesse planeta, se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, as coisas passam a ser bastante delicadas de fato, né? Então, é um momento muito legal, onde a gente vai vendo que realmente isso passa a fazer diferença, e mais difícil para as empresas mais clássicas e que já existiam, né? Algumas outras, diferente dessas que a gente falou com o Djalma, mas as que nascem hoje, nascem com um espírito muito forte de falar de sustentabilidade, falar desses outros momentos. Uma coisa que é legal, que a gente às vezes esquece, né? Por que isso é interessante? Veja só, uma empresa que olha para ESG vai olhar para a questão do descarte dos seus resíduos. Então, ele vai olhar para as barragens, por exemplo, dessas empresas de mineração. Uma empresa que está na ESG vai olhar pelo social, então ela vai se preocupar com o salário que ela paga para as pessoas que estão trabalhando, vai se preocupar se existe trabalho infantil ou não apenas nela, mas também nos seus stakeholders, né? Uma empresa que é ESG
vai olhar nas questões fortes que o Djalma trouxe, eu achei muito legal, eu até chamei do C da governança, que é compliance. O que é compliance, cara? Antigamente a gente costumou fazer negócio assim, pelo jeitinho, pelo tráfico de influência, e a gente viu empresas quebrando quando escândalos absurdos foram descobertos. Então, veja só, a gente tem várias frentes que vão impedindo com que, no passado, empresas que eram bastante consolidadas, elas foram para a derrocada, ou tiveram que se reinventar em termos de marketing. Então, de fato, a gente começa a estar nesse contexto. Aí eu concluo isso porque o Djalma falou uma coisa muito legal, assim, falou assim, porque eu sou muito poliana e tal, eu acredito muito nas pessoas, acredito muito no mundo. E aí, na entrevista, eu falei com ele, eu acho que é difícil a gente apostar em projetos de longo prazo, e aí eu até mudei para não ficar pejorativo, né? Se a gente não é otimista, se a gente não acredita que esse planeta é um lugar para a gente viver, se a gente não acredita que todos os países são pessoas muito mais próximas da gente do que qualquer outra coisa, não dá para fazer nada. Se a gente não acredita que aquele lugar onde é explorado o trabalho, tem trabalho escravo, aquela pessoa é um próximo meu, é um semelhante, e se eu não sou otimista a acreditar que ele também pode ter tanto quanto eu tenho, não dá para ser. Então, achei muito bonito ele falar da Poliana, mas talvez eu diria não dá para fazer trabalho de longo prazo se falta otimismo pessoal e otimismo corporativo, né? Não sei se você concorda com isso, Herbert. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente está migrando um pouco essa cultura por a gente ter saído daquele perfil do corporate raider, né? Que era aquele cara que o filme clássico é Uma Linda Mulher, né? Que o Richard Gere era um corporate raider naquele filme, né? Mas tem também um filme bem legal chamado Barbarians at the Gate, que mostra a história da compra aí da Nabisco por um fundo de investimentos e tal, lá nos anos 80, foi um caso clássico, assim, até porque eles compraram a empresa por muitos bilhões de dólares. Depois, lá na frente, não se pagou o investimento e tal. Mas o que acontece? Eu acho que a gente está saindo de um modelo, né? Quanto mais a economia se abre, você falou aí no último episódio das organizações que são um pouco mais flat, né? A gente está vendo o movimento da gig economy. E a gig economy, a galera pensa Uber, mas, cara, já tem gig economy de desenvolvedor, tem cara criando startup e deixando a startup num formato de gig economy, entendeu? Tem empresas de consultoria que já são baseadas num formato de gig economy. Você traz pessoas, elas trabalham sob demanda e assim por diante. Então, todas essas mudanças, eu acho que são legais porque elas estão evitando que lá na empresa tenha aquele cara que é o sanguessuga, tipo, eu estou lá para fazer o meu e vazar. Né? Eu acho que essa é uma mudança de característica muito forte que vai acontecer aí, né, Marcelo? Mas eu tive conversando com um colega outro dia e a gente está vivendo um momento desafiador para pensar nesse lance governança e perenidade aí, né, Marcelo? Que é o quê? Você tem, em sua maioria, tá? Vou generalizar aqui, um board de cabelo branco, uma gestão millennial e os novos profissionais nativos digitais, geração Z, querendo ser youtuber e tal. Olha o desafio que isso é para as empresas, né? E talvez, pessoal, talvez seja o único momento que a nossa geração vai viver que isso está acontecendo. Por quê? Porque daqui a 20 anos vai ter o nativo digital na gestão e a nova força de trabalho também vai ser nativa digital, entendeu? Então, meio que você vai ter tirado um certo nível aí de geração, né? É óbvio que pode vir outra revolução e mudar isso tudo. Eu não seria. Eu Que é a seria que grande teria tendência, outras né? A coisas. grande tendência é Verdade. essa. Vai vir o transformado geneticamente, talvez. Não sabemos. Mas olha que desafio que isso é. E aí você pensa, olha Schneider. Cara, para eles não é a primeira vez que eles estão vivendo isso. Se eles têm 200 anos, eles já pegaram a transformação industrial no motor a combustão, na eletrificação, que é onde eles são realmente líderes de mercado, e agora estão vivendo na digitalização. Olha só, que coisa incrível.
né, Marcelo? De você Sim. conseguir lidar com esse paradigma tão grande aí de total diferença de expectativa, de forma como foi criado e tal, né? Colega minha outro dia estava falando, então, meu filho aqui na escola, ele aprendeu design thinking, e aí todo o projeto que a gente quer fazer alguma coisa aqui em casa, ele usa design thinking para resolver. Eu falei, cara, como é que a gente vai competir, né? O piazão de 13 anos já está pensando em design thinking. Não dá para competir com isso no futuro. Ou então vai ser muito interessante essa história do futuro, né? Quando a gente começar a fazer as integrações dessa história toda, porque vai haver um momento, talvez, que a gente vai ter talvez um caça-bruxas dessas pessoas que, talvez nós, né? Não nativos digitais, que fizeram outras experiências, que tem uma série de competências interessantes analógicas, aí a parte do humanismo e uma série de outras questões aí. Como é que e esse também é SG, né? O social do S é exatamente o quanto as organizações, e aí vamos para além do mundo corporativo, né? As instituições como um todo, sendo ela governos, escolas, igrejas, hospitais, elas começam a se integrar aqui umas com as outras, né? Tem um convidado próximo que a gente vai conversar depois, de uma grande organização também assistencial que está vivendo a transformação digital, né? Então, esse é um elemento interessante da gente começar a perceber como é que a gente vai reunir essas realidades, essas pessoas todas dentro do mesmo lugar. Então, esse mundo otimista que o Djalma falava, ele não pode ser se ele não for de fato inclusivo, se não ter no seu seio ali todas essas pessoas, essas diferenças de opiniões importantes, como você que é idealizador do Rava, né? Habilidade de alto valor agregado, isso mais do que o tech, é o meu esforço aqui, intelectual, pessoal, minha luta, meu suor, para chegar e falar, essa aqui é minha habilidade associada ao tecnológico também na minha transformação de modelo mental e de crenças, né? Perfeito, perfeito, Marcelo. E eu queria te perguntar uma coisa, né? Que é algo que eu fiquei bastante reflexivo com esse tema. É, muitas vezes, e aí tem um grande empresário brasileiro que não para de falar disso nas redes sociais dele, né? O trabalho de um founder é gerar equity, é gerar o negócio e vender, né? É o exit, né? Você olha Uhum, para fundos de investimento, eles querem saber qual é o exit que a sua empresa vai ter, né? E o uhum, founder também tem um pouco disso, né? Tipo, poxa, eu estou criando um business aqui, mas um dia eu pretendo, sei lá, tá com um mega iate assistindo a corrida de Mônaco. uhum. Não que seja só isso, tá? Sim, lógico. Mas é a visão de muita gente. É, como é que a gente fica, né? Como é que a gente lida com essa visão de que o grande trabalho de uma empresa é ela não precisar desse líder que construiu ela, né? É ela ser tão grande. Olha o que o Bezos está fazendo agora com a Amazon, né? Tchau, Amazon, toca aí. Continuo sendo sócio, líder do conselho de administração e tal, mas tchau, Amazon, né? Vou cuidar de outros projetos. É, como é que a gente consegue manter essa perenidade, né, ao longo do tempo? Porque hoje é um founder que sai, amanhã é um CEO que fez uma transformação, depois é outro. A gente tem visto aí a derrocada da GE, né, que empresa de sucesso na época do Edison, explodiu na época do Jack Welch, derrocada total aí com o Jeffrey Immelt e agora com o novo CEO. Cara, como é que a empresa consegue manter essa perenidade? Tu tem alguma estratégia para isso, Marcelo? Pensando nessa visão que o founder está ali para o exit? Né? Essa é uma questão bem importante. Inclusive, acho que essa é uma coisa delicada, né? Acho que eu não sei se isso vai durar muito, né? Isso é um sonho de consumo muito forte que está muito a ver com essa questão divulgada nas redes sociais do quero ser um milionário, né? Antigamente era ganhar na loteria, depois era fazer isso, agora é fundar uma startup e sair rapidinho dela. Eu não sei se todas as pessoas que pensam assim, de fato, elas têm vocação para gerar um negócio que seja uma solução importante para a sociedade. Acho que os negócios começarão a ser mais assim. Mas, de todo modo, acho que o que faz com que as empresas sejam perenes é empresas com alma. Acredito muito nisso, né?
o que sustentou a Ford, o que sustentou a GE, o que sustentou a General Electric, ou a Schneider e tantas outras, é muito a, a ter pessoas que são guardiãs dessa alma, dessa essência da organização. Que, lógico, teve um primeiro estalo importante do seu fundador, e aí isso vai passando de geração em geração com uma questão muito forte de alinhamento daquilo que é essencial, olhando para aquilo que é, de fato, a materialidade. E nisso, as empresas que fazem greenwashing ou ESG washing, elas, de fato, elas estão pecando contra a perenidade. Porque quando eu faço greenwashing, eu estou errando a materialidade, estou olhando para aquilo que não é importante, estou olhando para aquilo que dizem que é importante. E aí eu acabo saindo da essência daquilo que é importante. Então, o fundamental, eu vejo nesse trabalho, inclusive, por exemplo, quando o fundador sai, ou quando você tem uma dissolução do conselho de administração, ou qualquer coisa que aconteça, e se você quer que a sua empresa seja perene, você precisa ser alguém que fincou fortes estacas, fortes fundamentos daquilo que é essencial, daquilo que é importante, daquilo que a gente tem que guardar. A gente está falando do Bezos, né? Mas quantos anos? O Bezos está lá, 25, 30 anos? Você acha que esse tempo não foi suficiente para ele impregnar a cultura, impregnar os valores ali dessa empresa, né? Quando você fala da Ambev, uma empresa que você estava dizendo no último episódio, o quanto aquela geração, o antigo Carlos Brito e tantos outros, e inclusive está ainda, não impregnou tantas outras gerações do que significa o espírito. E veja que legal, né? A alma está ali impregnada, mas o negócio se desenvolveu, né? O negócio agora é outro, tantas outras coisas interessantes. Então, isso para mim é muito importante. Aí, fundamental ter essa liderança forte. Uma empresa que nunca teve líderes fortes, pessoas que impregnam o ambiente, impregnam pessoas, elas nunca poderão ser perenes. Acho que esse se for para deixar breve a história, eu vejo muito isso, sabe? Legal, cara, legal. Quando você diz um líder forte, não é aquele que, né, bate na mesa, não é isso, né? Não, absolutamente. É aquele que tem uma característica forte de ser alguém ao contrário, né? Não alguém que espalha as pessoas, mas alguém que atrai as pessoas para si. Esse é o líder forte, né? Pô, Não o isso líder que eu ia violento. falar. Isso que eu ia falar. Um colega meu falou bem isso numa live que eu fiz outro dia no Instagram. Ele falou: para mim, a melhor definição de liderança é do John Maxwell, que o líder é quem tem seguidores e que os seguidores vêm naturalmente para ele, entendeu? Tipo, não é aquele cara que eu tenho seguidores porque eu tenho uma posição. Não. Eu tenho seguidores por quem eu sou e as pessoas vêm naturalmente até mim. Eu acho que esse é o tipo de líder forte que você está falando. E que a gente vê em boas empresas, né? É engraçado, né, cara? Por exemplo, tem várias histórias falando sobre o como era difícil trabalhar com Steve Jobs, né? Mas a galera queria ir lá trabalhar com o cara, entendeu? Tipo, a mesma coisa o Bezos e a Amazon, entendeu? Tem várias histórias, eles já sofreram muito por causa do desafio que é trabalhar na cultura deles. Mas a galera tá querendo ir lá trabalhar com eles, entendeu? Então, esse ponto que você trouxe aí, eu acho que é super importante. E é exatamente isso, né? A liderança não precisa ser, sei lá, um cara perfeito, né? Santo e incrivelmente equilibrado, uma pessoa que você pudesse comparar com Dalai Lama ou qualquer líder religioso em misericórdia, bondade e tom de voz, né? A liderança tem outras características que nem sempre esse tipo de questão abarca, né? Então, você tem aí características de inovação, características de disrupção, que atraem muito mais do que aquelas forças que são repulsoras. É assim como eu e você e qualquer outra pessoa, né? A gente tem os nossos pontos fracos, nossas forças que repelem os outros, mas esperamos que aquilo que nos atraia seja muito mais forte do que qualquer outra coisa. Isso é muito interessante, né? Eu vejo como nas nossas sociedades a gente sempre quer, no que está no lugar de destaque, a perfeição, né? A idealização, o endeusamento, isso é absurdo, né? Nas religiões isso já é difícil, ainda mais no mundo corporativo. Exatamente. O meu mentor, que você conhece bem aí, dado o seu background, ele já falava, né?
por que me chamas de bom? Ninguém é bom, entendeu? Então, tipo, né? É bem Uhum. isso que você falou. Vamos fortalecer aquilo que realmente é bom em você para que aquilo seja muito maior do que aquilo que é ruim, porque o ruim todos nós temos, né? É. É incrível. E aí uma coisa, tá pegando esse gancho, porque isso é muito legal, né? Porque eu acho que quando uma organização pôde reconhecer e ver todas as contradições do seu líder e mesmo assim o segue, isso é muito legal. É legal em termos, inclusive, de maturidade. Inclusive, imaginar que aquela sociedade, aquele grupo de pessoas, é um grupo que não é infantilizado. Porque um grupo infantil, quando olha um líder e o líder no primeiro desvio, ou primeiro deslize, vira as costas, é porque é um time, é uma organização que idealizava o seu líder. Mas quando o cara vê, puta, ele de fato não presta nisso, faz aquilo errado, isso, aquilo outro, mas não obstante tudo isso, ele é uma pessoa muito interessante e merece que a gente siga e continue o projeto que é dele. Então, veja que interessante, né? Isso também é um sinal legal de perenidade das organizações. E aí, voltando ao que nós falamos em outra oportunidade, né? Não dá para a gente pensar a cultura digital, o mundo do futurismo, o mundo de todas as tecnologias e esquecer de uma raba, usando o termo seu, fundamental, né? Que é a habilidade, eu até esqueci como é que é a habilidade de alto valor Alto agregado, valor agregado. que é relacionar-se com pessoas, que conduzir pessoas a resultados, que é ser líder. Existem algumas questões que, do outro lado da ponte, elas continuam com a gente. Não dá para jogar a gente que está com o filho pequeno, né? Não dá para jogar a água suja do banho com a criança fora, né? Eu escutei uma frase que me marcou muito recentemente, Marcelo, que é assim: os negócios avançam na velocidade da confiança. Cara, eu Maravilha. achei isso sensacional, Uhum, sensacional. É bem isso. Aí você reforça esse ponto do seu relacionamento, né? E quanto mais você confia nos seus peers, né? Nos seus colegas, mais rápido o negócio vai avançando, né? E é louco a gente ver o seguinte, né? Olha o Uber, né? Teve o caso de escândalo de assédio sexual, moral e tal, lá do CEO, o Travis Kalanick, que foi o fundador, né? Mas, tipo, eles tiraram ele da jogada, o negócio continua lá e todo mundo continua andando de Uber, né? À medida do possível com a pandemia, né? Por quê? Porque o sistema digital criado para te gera confiança muito rápido. Por isso que o negócio avança muito rápido. Então você vê lá as estrelinhas, cara, o cara tem 5 estrelas, você não sabe se ele é um sequestrador, ele pode ter feito 10 corridas boas e a 11ª, que é a sua, ele tá ali para te sequestrar, entendeu? uhum, Mas o sistema gera um nível de confiança entre as pessoas tão rápido que o negócio acelera, entendeu? E olha que loucura, né? Sai o líder, fica o propósito da organização, a visão da organização, e tudo isso entregue por quem? Algoritmos. uhum, O algoritmo está nos dizendo que aquele cara é bom, entendeu? O uhum, algoritmo do YouTube está nos dizendo que aquele vídeo é bom. uhum. Louco isso, né, cara? E é isso que corrobora com o que você estava trazendo. O founder não é o cara que constrói negócios bilionários para criar exit. Eu não acredito nisso. O founder é esse cara capaz de criar uma solução incrível que é maior do que ele mesmo. Tanto é maior do que ele mesmo que ele não é imprescindível para que o negócio seja perene. Porque se o founder for imprescindível para o seu negócio, significa que você criou um negócio para você e que não é perene e um negócio localizado no tempo e talvez em alguns meses ou anos, né? Então, eu Exatamente. acho que é esse tipo de coisa que as próximas gerações esperam que transcenda para pensar de fato o negócio para além dessa correria louca que a gente tem por dinheiro, porque eu até acredito que nos próximos anos, lógico, vai precisar, vai existir, mas acho que a nossa relação com o dinheiro vai ser bem diferente do que é hoje, sabe? Eu acho que a gente vai ter mais tempo, a gente vai viver de uma forma muito diferente do que essa correria louca que a gente vive. Sim, sim. E a gente fala pouco desse tema aqui no podcast, Marcelo, mas você me fez pensar assim, pô, construa algo que é maior do que você mesmo e tal, e você não seja imprescindível. Para mim, o maior case que a gente tem disso hoje é o Bitcoin.
que tá todo mundo querendo descobrir quem é o Satoshi Nakamoto, mas o que o fundador estava querendo provar é que não importa quem é o Satoshi Nakamoto, entendeu? Uhum. O que importa é o que foi construído a partir daquela visão dessa pessoa e o que o resto do mundo está fazendo com aquilo, entendeu? Tipo, e é um movimento que, cara, os bancos centrais mundiais estão com medo, sabe? Tipo, imagina isso, olha o tamanho do que o cara criou. Talvez se a figura um dia for revelada, que eu acredito que nunca vai ser, seja até um problema, porque as pessoas vão olhar assim, pô, esse cara ele pode ter um monte de defeito. O Satoshi Nakamoto não, ele só escreveu um paper e tchau, saiu da jogada, entendeu? Olha que genial foi essa construção, né, cara? Maravilha. Maravilha, Harold. De novo, uma conversa incrível, tratando de muitos assuntos importantes. A gente agradece mais uma vez Djalma Carvalho, CIO da Schneider Electric, que contribui aqui com a gente. Como a gente falou para vocês já, nossos queridos ouvintes, essa nossa temporada vai ser um pouco assim. A gente vai escutar um convidado especial e esse convidado vai nos inspirar a aprofundar algum tema, a trazer um pouco mais do nosso ponto de vista sobre o tema que ele trouxer. Você não pode perder o próximo tem um convidado muito especial também e que a gente quer explorar assuntos interessantes com você, tá bom? Não deixe de trazer as suas informações, suas dicas, seus comentários, suas críticas, que isso é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho de te ajudar. E esse próximo episódio também o próximo convidado também foi trazido aí pela Top Mind, né, que é a nossa parceira aqui do podcast, e que é uma empresa que a gente tem visto assim, é nova pelos parâmetros da velha economia, digamos assim, mas é uma empresa que tem mostrado uma perenidade maravilhosa. A gente já teve uma conversa com a CEO e fundadora, Sandra Maura, então volta alguns episódios aí, escuta a conversa com ela, vocês vão entender por que eles estão onde estão hoje, né? Então, deixo meus parabéns aqui também para o trabalho de perenidade da Sandra e toda a sua equipe. Pessoal, muito obrigado e até a próxima, Marcelo. Valeu! Até a próxima. Tchau, tchau.